Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio muito especial aqui pra vocês. Hoje a gente vai trazer um assunto aí muito importante. Mas antes, a gente quer agradecer os nossos colaboradores, Valzeira do Pechincha, sempre com um bolinho maravilhoso. E a Gra, a nossa maquiadora e penteadista, sempre nos deixando assim maravilhosas. O arroba dele está aqui embaixo. É isso aí, gente. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em transtornos alimentares. Então, a gente vai falar sobre transtornos alimentares, sobre comportamento alimentar, sobre obesidade, emagrecimento. Seja bem-vinda, Dominique. Olá, queridas. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Uma oportunidade maravilhosa. E sobre um assunto que eu gosto muito de falar, né? Então, eu estou bem feliz mesmo. Obrigada. Que bom. E para começar, conta pra gente um pouquinho da tua história com a psicologia, com essa questão de comportamento alimentar. Como foi que você escolheu essa área? Eu entrei na psicologia, é engraçado, né, falar sobre essa história, porque eu entrei com um intuito totalmente diferente do que eu faço hoje. Eu fiz normal no ensino médio, né, formação de professores, e eu conheci a psicologia da educação. E nesse processo eu falei, eu vou trabalhar com isso. Né, psicologia da educação. Então, eu já cheguei na faculdade, não, eu vou trabalhar com isso, determinada. Não tem outra opção. E acabou que eu gostei muito da clínica, né, de atuar como psi para essa parte da clínica mesmo. E eu saí de perto da educação, não quis mais saber de psicologia da educação e mudei totalmente o meu foco, né? E hoje eu nem me vejo trabalhando com isso, inclusive. E eu me identifiquei demais com a clínica e segui por esse caminho. Então, eu conheci uma parte da psicologia no ensino médio, né? Mas fui me aprofundar mesmo nos estudos durante a graduação. E aí eu segui por esse caminho, gostei muito. Até hoje estou aí, me formei em 2018 e até hoje eu estou aí atuando na área. Mas minha relação com os estudos sobre transtornos alimentares começou em 2014, ou seja, 10 anos atrás. E eu comecei a estudar sobre isso, também caí de paraquedas, porque surgiu um grupo de estudo na universidade. E eu fiquei interessada em participar, né? Minhas amigas iriam participar, as pessoas falaram, vai ter um estudo. Era um professor muito querido, que eu gostava muito. E aí eu entrei no grupo de estudos. E desde então comecei a estudar mais, me aprofundar mais. Comecei a atender essa demanda depois de formada. Fiz a especialização em transtornos alimentares lá na PUC. Continuei, né? Fazendo pesquisa, indo a congressos que falavam sobre o tema, apresentando trabalhos em congressos que falavam sobre o tema. E entrei por esse caminho e nunca mais saí, né? Me identifiquei a estudar e trabalhar com isso e segui até hoje. O tema do meu mestrado também vai falar um pouco sobre isso, sobre comportamento alimentar. E eu gosto, é realmente uma área que eu gosto bastante de falar, de estudar e de atender também. Ai, muito legal, Dominique. E será que você poderia, para o pessoal que está assistindo a gente, acredito que muita gente não saiba exatamente o que é o comportamento alimentar. Você poderia explicar para o pessoal? E para a gente também? Para mim, inclusive. O comportamento alimentar, resumidamente, é as atitudes que você tem em relação à comida, em relação à alimentação. Né? A forma que você escolhe ou que você consegue também, né? Se a gente fala de transtornos, é a forma como você consegue, escolhe se alimentar, as escolhas que você faz, né, durante o seu dia a dia em relação à comida. O comportamento, ele pode ser um comportamento saudável, ele pode ser um comportamento disfuncional, né? Você pode ter uma boa relação com a comida, você pode ter uma relação ruim, que a gente chama de disfuncional. Utilizando aqui os termos da TCC, né? Sim. Que é a minha abordagem teórica. Carol tá ambientada também. Né? Adoro uma psicóloga TCC. Sim. Então, utilizando esses termos, né? O comportamento ele pode ser disfuncional ou funcional. Então, basicamente, atitudes alimentares que você tem. Né? Fala mais da sua relação com a comida mesmo. E é legal também de pontuar, né, que o comportamento os transtornos alimentares, eles não são comportamento alimentar, que às vezes as pessoas confundem um pouco isso também, né? Essa questão do, comportamento alimentar, então só fala de transtorno. Isso, não, exatamente. Né? Mas você trouxe essa questão de ser o comportamento que pode ser funcional ou não, né? Pode exatamente. ser um comportamento adaptativo ou não. Exatamente. Inclusive, o comer, ele pode ser transtornado, né? Quando não existe só o transtorno alimentar. Tem o comer transtornado também. E nesse comer transtornado, a pessoa pode ter algumas características de transtornos alimentares, né? Alguns sintomas específicos, mas que não significa que a pessoa tem um transtorno. Né? Por exemplo, todo mundo aqui já teve algum dia, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo a gente, já teve algum dia que comeu demais, foi no rodízio
E comeu muito, né? Atacou a comida quando chegou em casa depois do trabalho. Todo mundo já passou por isso. Isso não significa que a pessoa tem um transtorno. A pessoa pode ter tido um comer transtornado. A pessoa pode ter um comer transtornado no dia a dia dela, não em episódios específicos, né? Mas uma relação ruim, uma relação disfuncional com a comida. Não necessariamente fechar o critério para um transtorno alimentar, né? Que a gente tem lá no DSM uma série de critérios diagnósticos para dizer que aquela pessoa tem um transtorno. Sim. E aí, dentro disso, traz um pouquinho pra gente quais são esses transtornos. Tem alguns que a gente nunca escutou falar por aí, né? A galera mais do público leigo, eu acho que não é muito falada. A gente fala muito sobre a compulsão, sobre a anorexia, a bulimia. Mas fala um pouquinho aí pra gente dos principais transtornos que a gente tem dentro da categoria. Sim, os principais mesmo, como você falou, né? Que são os socialmente mais conhecidos, é a anorexia. Apesar das pessoas, às vezes, não saberem, né, muito bem do que se trata, já ouvi falar a palavra, pelo menos. Uhum. Isso é anorexia, bulimia, compulsão alimentar, mas também tem ortorexia, que é um transtorno que, inclusive, muitas vezes é disfarçado, né? Porque é normalizado o exercício físico, né? É uma forma saudável de se cuidar, né? Tá se cuidando através do exercício, mas se a pessoa passa muito do ponto, se torna uma coisa muito disfuncional, pode ser um indicativo que ela tem a ortorexia, né? Também tem transtorno... Pica, TARI, né? TARI, isso. Tava tentando lembrar do TARI, isso. Restritivo, né? Evitativo também. Que hoje em dia a gente, nos estudos que nós temos, a gente vê mais direcionado para crianças, né? O TARI. Mas não significa que só crianças podem ter esse tipo de transtorno. Mas é o que a gente tem mais na literatura mesmo. Sim. Dominique, e você acha assim que a sociedade, a mídia, né, influencia essa percepção que a gente tem do nosso corpo e faz a gente chegar nesses transtornos? Como é que você vê essa relação assim dentro dos teus estudos, dentro da tua clínica, né, do teu dia a dia, essa questão da mídia influenciando para que as pessoas desenvolvam esses transtornos, ou é uma coisa tipo assim, não, a pessoa ela vai desenvolver independente de uma influência externa ou não, de uma influência de alguém da mídia? Sim. Nossa, é algo muito forte, muito uma influência assim, direta até, né? Quando eu falo sobre isso, eu falo sobre uma influência direta, porque é claro que qualquer transtorno alimentar é multifatorial, né? Não existe só um ponto específico que vai fazer a pessoa desencadear um transtorno. Mas a mídia ela tem um papel muito importante, ainda mais hoje na era atual, que a gente já vive a era da exposição, Sim. né, do corpo, exposição da vida, exposição da casa, exposição de tudo. Então, isso ficou ainda muito mais evidente. É claro que sempre existiu uma exigência em relação ao corpo, principalmente feminino. Sim. Sempre existiu o padrão. O padrão ele vai mudando de acordo com o tempo, com a época, né, com a década. Mas sempre vai existir um padrão de corpo. Mas hoje a gente vê a mídia, né, trazendo em evidência o corpo, a necessidade de um corpo padrão. E dentro dessa necessidade, as pessoas também se adaptando a isso, né? E isso vai influenciando na alimentação, no comportamento alimentar da pessoa, o que ela vai querer comer, o que ela vai deixar de comer para estar mais perto daquele corpo, né? Valorizam muito. Hoje até, inclusive, está voltando aquele padrão de 2000, né? Dos anos 2000, aquele corpo bem mais magro, né? Tinha mudado um pouco, aquele corpo, né? Precisava ter uma carninha, né? Como eu falo. Mas agora está voltando mais para esse lugar dos anos 2000, aquele corpo bem magrinho. E com isso, as mulheres, né? Que principalmente que é o meu público também que eu atendo na clínica, vai sendo influenciado para se adaptar a esse corpo. E como que você vai chegar nesse corpo se você não mudar a sua alimentação, né? Porque tem um discurso de que você não pode comer. A comida virou o vilãozão. O vilão e o componente nela, né? Você come carboidrato, você come proteína, você come o componente na comida, você não come a comida em si. Então, isso tudo vai influenciando também no comportamento alimentar, né? Na relação que a pessoa tem com a comida, e inclusive tornando esse comportamento muito disfuncional, né? Porque a pessoa, às vezes, se priva de muitas coisas, inclusive se priva de ter momentos prazerosos que envolvem comida em prol desse corpo, desse ideal de beleza, né? Para alcançar esse sucesso. Que o corpo belo, o corpo padrão, ele é atribuído ao sucesso, né? Você só vai ter sucesso se tiver esse corpo. Você só vai ter um bom emprego se tiver esse corpo. Você só vai ter um casamento se tiver esse corpo. Então, você só vai ser bem vista na internet se tiver esse corpo. Então, isso vai influenciar na relação que as mulheres têm com o próprio corpo e, consequentemente, com a comida.
Eu até lembrei de uma coisa que você fala muito das caixinhas, né? Acho que a mulher, principalmente, né? A gente falou de vários assuntos aqui hoje, mas querem sempre colocar a mulher numa caixinha, né? A caixinha do corpo perfeito, do corpo dos anos 2000. Não, agora é a caixinha que você tem que ser gostosona. Não, agora é a caixinha que você tem que ser magérrima. E eu acho que, na minha visão, sem ser profissional clínico, acho que é isso que traz essa questão talvez de desenvolver até esses transtornos, né? Da pessoa querer ficar sempre se encaixando naquele padrão. E aí ela, tipo assim, eu não me encaixo, então começa a desenvolver algum tipo de patologia, né? Por conta de querer atingir uma coisa que talvez para ela não é alcançável naquele momento. Por causa por exemplo, eu tenho um corpo muito... Eu sou ectomorfo, né? Que a gente fala, né? Eu tenho aquele corpo muito sequinho. Provavelmente eu nunca vou ser a gostosona, né? Que se for o padrão daquela época. E talvez aquela que já é a gostosona, né? Que tem um corpo mesomorfo, endomorfo. Enfim, gente, esses termos aí que eu não lembro todos. Os morfos da vida. Os morfos da vida. Ela nunca vai ser um ectomorfo, nunca vai ser sequinha, porque é ali o padrão do corpo dela, né? Então, a gente tentar sempre se colocar nas caixinhas é sempre acho que o vilão da história, né? Na minha visão, assim, olhando sem ser clinicamente, né? Acredito que vocês podem falar até melhor sobre isso, né? Sim, e até porque eu acho que existem muitas coisas que são para além só dessa questão estética e corporal, né? Quando a gente vai olhar para a questão do bem-estar, eu, por exemplo, já recebi pacientes que traziam muito essa questão do emagrecimento. Eu não quero estar em tal ambiente porque eu acho que eu não estou no peso adequado para aquele tipo de ambiente. Mas já tiveram momentos que essa pessoa já esteve nesse ambiente e também não estava se sentindo bem. Sim. Então, existem coisas, né, psicológicas e emocionais que a gente também precisa tratar. Obviamente que essa questão da obesidade, do emagrecimento, né, ou até os transtornos alimentares mesmo, eles potencializam, mas também a gente precisa trazer esse olhar, né, de bem-estar, desse cuidado, de como eu me vejo em alguns ambientes, porque senão realmente fica difícil a gente lidar com todas essas situações. Sim. E se a gente parar para pensar, esse padrão de corpo que as pessoas tentam alcançar, falo pessoas, mas assim, todos nós somos atravessados por isso em algum momento, porque vivemos em sociedade, né? Mas que todos nós tentamos alcançar de alguma forma, ele é muito real. Porque, como eu falei, ele está sempre mudando e é sempre algo que você precisa transformar em você. Não, agora é essa boca que você tem que ter. Agora é essa perna que você tem que ter. Não, agora é essa mão que você tem que ter, sabe? Essa unha, esses cílios, enfim. É sempre algo... É sempre algo que vai mudando e tá, né? Como eu falei, em constante mudança. E também a pessoa precisa ficar se adaptando, né? Então, é algo muito real. Né? Como que você vai ter uma boca, uma perna, uma barriga? Você tem que ter bunda, mas não pode ter barriga. Ou seja, né? Tem que ter um peito farto também, mas também não pode ter barriga, não pode ter muita gordura na perna, não pode ter celulite. Cara, é muita coisa. Então, assim... É muita coisa pra ser, não dá. Então, se a gente parar pra pensar, é um corpo montado. É isso aí. Não é um corpo natural, o corpo ideal de beleza. Né? É um corpo que é estruturado, é um corpo que é construído, montado, feito ali em recortes para atingir aquele corpo. E aí uma mulher, né, com um corpo natural, com uma vida real... Com uma celulite, né? Com uma celulite, com qualquer coisa que fuja desse padrão, ela tentar alcançar ele, ela vai ser uma busca constante, infinita. Exatamente. Porque não vai conseguir alcançar. Vai estar sempre faltando algo. Aí quando ela, não, agora eu botei a boca que tá na moda. Aí já mudou. Isso. Não é mais aquela boca. Agora é outra. Agora é outra. O nariz é assim. Não, agora acabou. Agora o silicone que é legal. Agora a moda atual, né, é tirar o silicone, porque faz mal. Então... Olha quantas adaptações. Verdade. Né? É difícil. Uma coisa que eu falo muito com as minhas pacientes... Eu ia falar isso agora. Eu ia puxar a sardinha pro seu lado. Ai, obrigada. Uma coisa que eu falo muito com as pacientes... Eu sou uma pessoa que eu cultivo muito o corpo natural, né? Eu não vejo problema de fazer uma cirurgia plástica. Eu tenho silicone. Não tenho medo de falar isso, entendeu? Mas também... Não acho que todo mundo que tem um peito pequeno, por exemplo, tem que botar o silicone. É o que eu falo para as minhas pacientes. Eu trato ali abdômen, né? Trato diástase. E trato porque a diástase, ela de fato é uma patologia. A pessoa está com um problema, que não vai mexer só no estético. Claro que ninguém ia ter a barriga estufada, né, gente? É óbvio. A pessoa não se sente bem com isso esteticamente, mas ela traz outros problemas acarretados a isso. Mas eu sempre falo para as pacientes, o que a gente vai melhorar é pro teu corpo natural voltar pro lugar, ficar bonito o teu corpo natural. Eu não vou te dar a barriga da abdominoplastia. Isso
é um padrão que, na verdade, é um padrão montado. É um recorte, de fato, né? Te recorta a barriga, tira a pele ali e coloca. Então, assim, ter um abdômen, por exemplo, funcional, sem diástase, não é um abdômen de abdominoplastia. E eu vejo que muitas pacientes chegam com isso pra mim lá. Não, eu quero a barriga, ficar com a barriga chapada, igual de não sei quem. E eu falo pra elas desde o início, olha, a tua barriga... Ela vai, às vezes eu mostro alguns exemplos, às vezes sem como mostrar, eu mostro na própria dela, né? A gente tem uma forma ali de mostrar. A tua barriga, ela vai ficar assim naturalmente, é o teu bonito natural. A gente tem que aprender a amar o nosso corpo. Acho que é muito isso, né? Se a gente só amar o corpo recortado, né? Quando não é por uma patologia e tudo mais, a gente nunca vai estar satisfeito, de fato. A gente vai sempre ficar nessa busca. Não que não tenha problema de fazer um procedimento estético de vez em quando, mas não nessa busca de ser igual a alguém. É isso que eu sempre falo. Você tem que ser a sua melhor versão. Eu não posso querer ter o corpo da Luísa, não posso querer ter o corpo da Dominique. A gente tem que amar e ter o nosso corpo. E aí, mais uma vez eu falo, eu acho que esse negócio de querer se encaixar no padrão, ter o corpo igual da Gisele Bündchen, que a gente não vai ter, né? Talvez algumas mulheres possam ter. Eu acho que é o que faz desenvolver, né? Essas questões psicológicas, transtornos, né? E eu vejo isso bastante na clínica. Inclusive, indico para quase todas terapia. Muito importante. Indico. Eu dou o cartão da Luísa. Agora vou dar da Monique. Dominique né? também. Dominique é especialista em transtornos E alimentares. pronto, Eu achei que você ia falar que a paciente não é só uma barriga. Ah, não, sim, também. Adoro quando ela fala isso. E é muito real, né? Às vezes a gente se olha nesse lugar e a gente se vê só como uma barriga, só como exatamente. Uma parte do corpo, né? É verdade. E aí isso está muito relacionado também a alguns mitos que a gente vem escutando e até algumas dietas malucas. O que você percebe dentro da tua prática clínica? Quais são esses mitos que surgem por aí e que muitas vezes atrapalham também o processo de ficar bem, né? E prejudica também, potencializa mais esse adoecimento. Sim, minha revirada de olho acho que já demonstrou bastante indignação, né, em relação a isso. Mas, de fato, isso está cada vez aumentando mais, né? Sim. Essa questão dos mitos, de distorcerem coisas que poderiam ser até falas positivas e saudáveis, mas que trouxeram para o lado ruim, né? Você tem que se cuidar, tem que fazer exercício, mas, né? Não estão levando para um lado que é mais disfuncional da coisa. Então, eu vejo que um mito muito grande é você só vai emagrecer, né? Você só vai mudar o seu corpo, enfim, se você se dedicar muitas horas para academia, né? Tipo, ter uma vida ali de novela, né? Que você consegue, Manuel Carlos, Helena, né? Ter um tempo ali muito grande para academia, se você só comer salada o tempo todo. Ligar pra secretária, Helena ligando pra secretária. Cancela toda a minha agenda. Exatamente. Eu tô precisando Exatamente. Caminhar na praia hoje, até parece. Exato. Como se não pudesse a pessoa adaptar a rotina dela, né? Com os horários que ela tem para ter uma vida saudável, para ter comportamentos saudáveis que vão influenciar no emagrecimento, né? Que o emagrecimento acaba sendo uma consequência de tudo isso. Colocam como se só aquela pessoa que só come salada, vivesse de ar, né? Não pode beber mais nada. Viver de ar, água e uma saladinha e malhar várias vezes por dia, né? Várias horas por dia e sem ter outras obrigações. Aí sim essa pessoa vai conseguir ter uma vida boa e isso sim é uma vida saudável. Quando na verdade a vida saudável ela pode ir acontecendo com as demandas que a gente tem no dia a dia. Sim. Né? A pessoa tem uma obrigação, gente. A comida, ou a relação com a comida, ou a relação com o corpo, é uma parte da nossa vida. Né? As pessoas são profissionais, são mães, são esposas, são, sei lá, cuidam dos pais, né? Empreendedores. A pessoa tem nem horário de almoço. Estudantes, né? Que demanda muito também. Então, as pessoas têm mil obrigações. A vida não pode ser resumida a só cuidar do corpo e só cuidar da comida. Isso também faz parte, vai acontecendo no nosso dia a dia. Né? E até porque se o olhar da pessoa ficar só nisso o dia inteiro, a gente tem um problema aí. Né? Se a pessoa não consegue nem prestar atenção nas outras atividades dela, pensando só em comida, vida saudável e atividade física, isso é algo disfuncional também. Então, é até uma questão de pensar até que ponto é saudável, né? Todo esse discurso. E que é pouco falado, né? Sim. Exatamente. E como a gente consegue diferenciar, tipo, a compulsão, acho que a compulsão é um transtorno, né? Do comer emocional, tipo...
Vou fazer uma confissão aqui, gente. Quando eu tô meio chateada, assim, com alguma coisa na vida, eu quero comer um miojo, porque, tipo assim, ele me consola. Tô falando sério. Eu sei bem esses momentos. Tipo assim, mas eu não como todo dia. Eu como, sei lá, uma vez no mês ou uma vez na semana. Depende da semana, né? Vamos dizer assim. Eu acho que talvez isso seja um comer emocional. Não sei se eu tô certa. Uma compulsão, não sei se seria comer todo dia um miojo. Não sei. Explica aí pra gente. Isso é uma coisa que eu acho que é. Sim. E pro pessoal também. Quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente fala sobre um descontrole, né? A pessoa comer tudo que está disponível, inclusive até coisas que não são comestíveis, né? Já teve exemplos de pacientes, não só no meu consultório, mas na literatura também, falando sobre comer até lixo, ou revirar lixo, né? Para pegar resto de comida. Então, você vê, uma pessoa tá descontrolada para fazer isso, né? A pessoa sai do controle, come ali, às vezes ataca todo o armário, come... O pessoal do Quilos Mortais, né? Ali daquele... Isso, já viu, do seriado, né? sim. E aí, por exemplo, tem gaveta cheia de comida, vai lá e sai comendo tudo que guardou na gaveta, né? Para estocar a comida. Então, a gente tá falando realmente de um descontrole que acontece várias vezes, né? Claro que a pessoa pode ter um episódio de compulsão, isso não significa que ela tem um transtorno de compulsão. Mas se a gente está falando de transtorno de compulsão, isso precisa acontecer várias vezes, né, para a pessoa ser diagnosticada. Então, é diferente do comer emocional. Às vezes até tem algumas comidas que são afetivas, né, que lembram a nossa infância. O meu hoje é isso, é porque lembra a minha infância. Isso, né? Lembra os nossos pais, lembra nossos avós, lembra nossos cuidadores no geral, né? Lembra aquele momento lá naquela casinha que a gente morava. Então, tem as comidas afetivas, tem o comer emocional de você querer comer muito algo que vai te confortar naquele momento, né? Que vai ser algo que você gosta muito, né? E vai ser bom para você naquele momento, vai ser positivo. Sim. Né? Então, tem essa diferença entre a compulsão e o comer emocional. Até semana passada, eu moro do lado de um shopping que tem um alecador. Aí chegou uma sexta-feira e falei, nossa, queria tanto aquela coxinha da Lecador. Eu amo aquela coxinha, aquela que é recheadinha com cream cheese e tudo. Aí, nossa, eu queria tanto essa coxinha da Lecador e fiquei com aquilo na cabeça. Mas aí foi passando o final de semana, né? Aí chegou a segunda-feira, voltei do mestrado e passei. Eu falei, não, hoje eu vou comer a coxinha da Lecador que eu queria aquele dia. Sim. E aí eu queria, né? Eu falei, nossa, eu vou ficar tão feliz comendo essa coxinha. Aí eu fui lá, comi minha coxinha. E pronto, né? Fui suficiente, fiquei satisfeita. Eu queria mesmo bater a vontade daquela coxinha específica. Eu sabia que ia ficar feliz comendo aquela coxinha específica. Né? Então, tem essa diferença. Quando você tá com desejo, você tá com vontade. Eu sempre diferencio fome de vontade, né? Para os pacientes. Eu estava com vontade de comer a coxinha. Porque se fosse fome, qualquer coisa que eu comesse ia satisfazer. Né? Ia satisfazer a minha fome. Então, eu estava com vontade de comer aquela coxinha. Comi e fiquei muito feliz. Né? Então, essa é a diferença de você saber diferenciar o que é a compulsão, aquele desespero, né? Aquele descontrole para estar comendo algo e precisa comer muito, né? Naquele momento. Inclusive, um dos critérios que a gente tem para compulsão é a pessoa comer uma quantidade maior de comida do que um ser humano consegue comer, né? Ou que o ser humano poderia comer naquele momento. Né? Um dos critérios que o DSM, que hoje é o nosso manual, ele utiliza para dizer que é um episódio de compulsão alimentar. E até uma questão legal que você trouxe também é a questão da seletividade, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, tem compulsão por chocolate. Mas a compulsão é, de fato, assim, um descontrole, como você falou, né? Tem gente que come lixo, que vai comer o frango da geladeira, o feijão gelado, o chocolate, o pão, o não sei o quê. Não é só ali uma coisa muito específica, né? Só com isso que acontece o descontrole. Então, a gente também precisa olhar para isso, né? Porque a gente escuta muito isso socialmente, né? Tem compulsão, mas às vezes é uma vontade, às vezes eu gosto, né? É óbvio que é importante, se você percebe prejuízo, você fazer uma avaliação, mas também ter esse olhar, né? Que precisa haver esse descontrole, depois esse sentimento de culpa, né? Que vem muito frequente associado. E aí, como que, hoje em dia, né? Como é feito o tratamento da compulsão alimentar? A gente vai falar mais da compulsão porque é o que a gente mais vê, né? Mais escuta aí por aí. E como é o tratamento hoje da compulsão alimentar de uma forma multi, né? E também dentro da psicologia? Sim.
E como você falou, é uma demanda muito crescente. Tanto socialmente, a gente escuta as pessoas falando, né, que tem compulsão, até fazendo um parênteses aqui, né, pela sociedade gordofóbica que a gente vive. Então, as pessoas associam qualquer comer um pouco além como compulsão, né? Então, as pessoas já vêm para a clínica se encaminhando, dizendo que tem compulsão alimentar. Esse dá o diagnóstico. Isso, exatamente. Chega com o diagnóstico prontinho. Aí a gente tem que explicar, né, o que é compulsão, por que ela tem ou não uma compulsão, enfim. Esse é o primeiro momento, né, de verificar de fato se o que aquela pessoa está apresentando é uma compulsão alimentar ou é só um comer transtornado, né? Ela pode ter uma relação disfuncional. Isso não significa que a gente não vai tratar e não vai cuidar, mas é diferente de tratar uma compulsão, né? É um outro lugar. E na TCC, hoje, a terapia cognitivo-comportamental, pelo hábito, eu sempre falo TCC, né? Já Faz fácil. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela hoje é uma abordagem muito utilizada para o tratamento dos transtornos alimentares, muito indicada. Os estudos mostram que é bem eficaz mesmo, né, para o tratamento, não só da compulsão alimentar, mas de outros transtornos também, porque a gente vai trabalhando os pensamentos que a pessoa tem em relação à comida, né, as crenças que ela tem em relação a ela mesma, em relação à alimentação, em relação ao próprio corpo. Vai trabalhando um comportamento para modificar esse comportamento dela, né, para tornar ele mais funcional. Né? Claro que quando a gente está falando de transtorno de compulsão alimentar, o primeiro objetivo é tirar a pessoa do sofrimento extremo. Então, a gente vai tentar primeiro socorrer aquela pessoa, né, para depois ir trabalhando essas outras partes. Então, diminuir os episódios de compulsão é o primeiro objetivo que a gente tem. Depois vai trabalhando a questão das crenças, dos pensamentos, do comportamento dela no geral, vendo em quais momentos isso vem à tona, né? Quais os possíveis gatilhos para aquele episódio de compulsão, como é a rotina dela, né? O comportamento que ela tem que é disfuncional, o comportamento que ela tem que ela é saudável, para a gente estar reforçando e mudando os disfuncionais, né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso. E é super importante, eu sempre falo isso até para quando eu vou dar aula, quando eu vou dar palestra em algum lugar, sobre a questão da importância da equipe multidisciplinar, né? Psiquiatra, nutricionista, quem mais poder estar envolvido ali, que vai ajudar aquela pessoa, porque a pessoa realmente precisa de um acompanhamento extra que a nossa parte como psicólogos não alcança, né? Nosso saber é limitado. Eu sempre gosto de usar a frase para a gente aceitar a nossa insuficiência, né? Nós não somos suficientes 100% para tratar aquela pessoa. Então, a pessoa precisa entrar com um tratamento medicamentoso, né? Vai precisar de nutricionista para entender a parte da comida em si, né? Da alimentação, para além do comportamento, mas, enfim, da parte mesmo nutricional. E a gente precisa estar trabalhando em equipe, né? Para ajudar aquela pessoa. Porque o nosso saber, a nossa atuação como psi não atende todo esse outro lado que a pessoa também precisa tratar quando a gente está falando de transtorno alimentar. Né? Sim. E até porque eu acho que é legal a gente trazer essa temática, e até eu quis trazer sobre isso, porque quando a gente fala de transtornos alimentares, ou então, não necessariamente de um transtorno, mas de um comer emocional ali, de uma disfuncionalidade nessa parte da alimentação, a gente pensa muito no médico, no nutricionista, mas a gente esquece que o psicólogo também faz parte dessa equipe, né? E o profissional que cuida ali da parte de comportamento é o psicólogo. Então, se a gente está falando de um comportamento alimentar, então é importante que exista esse profissional também na equipe, né? E quase não é falado. Às vezes a gente recebe algumas pessoas que têm algumas características e a gente vai percebendo, nossa, mas eu não sabia que o psicólogo tratava isso, né? Eu não sabia que... Não, mas é o psicólogo que é responsável por esse olhar do comportamento. E uma coisa que eu acho muito legal também no tratamento dessas questões é porque o emagrecer, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa tão difícil. Você emagreceu... O grande problema que eu percebo na clínica é justamente ter um emagrecimento sustentável. E aí eu acho que esse é o maior desafio, que a gente consiga, de fato, lidar com as nossas questões, né? Você trouxe da TCC, trazendo a questão da mudança de pensamentos, mudanças de crenças. Então, existem técnicas que são... que você pode se beneficiar para ter um emagrecimento sustentável. Porque o que eu percebo muito é justamente isso. Eu consegui emagrecer.
Ah, mas eu ganhei o dobro do peso. Uhum. Mas se você só ficar fazendo essas dietas restritivas, essas coisas doidas que a gente vê na internet, você vai emagrecer, mas vai voltar. E às vezes volta muito pior. Então, eu gosto muito desse tratamento, principalmente que é baseado em evidências, né? O multiprofissional, o tratamento da TCC, para que a gente consiga ter esse emagrecimento sustentável. Porque é isso que vai fazer a diferença com que a gente mude a nossa vida e as nossas perspectivas com relação a essa questão da alimentação. Claro, com certeza. Até porque quando a gente escolhe um caminho que tem um tratamento, que tem um direcionamento, né, específico, saudável, que já foi comprovado que funciona, baseado em evidências, a pessoa tem muito mais chance de ter esse emagrecimento sustentável que ela vai conseguir manter de acordo com a rotina dela, com as atividades que ela tem no dia a dia, com o corpo dela, né, porque cada corpo tem um funcionamento diferente. Então, quando a gente utiliza esse tratamento, mais olhando para a individualidade da pessoa, muito mais fácil dela ter um emagrecimento a longo prazo, sustentável, né? Que ela vai continuar ali aprimorando, né, no seu dia a dia e vai conseguir manter. Do que algo pontual. Não, essa semana você vai fazer isso aqui, vai tomar esse chá, vai usar isso aqui e pronto, vai emagrecer, tá resolvido. Semana que vem já tá tudo... Já acabou, né? Aquilo que a pessoa construiu. Porque ela procurou algo pontual, uma fórmula milagrosa, que pode até ter tido resultado naquele momento. Pode até ter emagrecido. Mas ela não vai conseguir sustentar dessa forma. Vai ser permanente, né? Exatamente. Né? Como a Luísa falou, emagrecer em si é até fácil, né? Se a pessoa quiser ficar um tempo sem comer e tudo, ela vai perder Faz peso. um jejum de Exatamente. 38 horas. A questão é, quem mantém isso a longo prazo? Não tem, é sustentável. Um ser humano funcional, que tem atividades, que tem um dia a dia, às vezes sobrecarregado, como que ele vai se manter assim? Ele precisa se manter de pé para fazer tudo. Então, precisa ser algo que, de fato, vai dar o resultado que a pessoa quer, mas que seja saudável para ela, sustentável e que seja visto a longo prazo, né? Que consiga manter a longo prazo mesmo. Dominique, e você deu várias dicas e recados aqui para tantas mulheres, né, que estão nos vendo, mas você poderia deixar um recado para mulheres que talvez se identificaram, né? Talvez elas não achavam que tinham uma compulsão, ou achavam que tinham e entenderam que não tem, talvez, mas que com certeza eu creio que a tua especialidade ali, né, vai ajudá-las, né, de alguma forma. Se pudesse dar um recado para elas, né, para as mulheres que estão nos assistindo, que se identificaram com o que você falou aqui. Se puder olhar ali para nossa câmera do recado e falar o que está aí no seu coração. Sim, claro. Primeiro eu gostaria de falar, né, que se você acredita que tem algum problema, que tem alguma questão relacionada à alimentação, comportamento alimentar, que você pode buscar ajuda, né, não é vergonha, não é algo feio, errado você buscar ajuda, né? É importante que você procure um profissional que você confie, que você acha que é ético, que você vai se sentir confortável para falar sobre isso. Então, busque um profissional, um psicólogo, uma terapia para estar tratando isso, porque, de fato, são questões, por mais que você não tenha um transtorno alimentar em si, se você tem essa questão com a comida, você pode trabalhar isso, né? Você pode ter uma vida mais saudável, você pode ter uma vida mais feliz, sem ficar pensando também o tempo todo em comida, né? Então, isso também faz parte de uma vida saudável, não pensar sobre isso o tempo inteiro. Então, você pode buscar ajuda e você pode ter uma vida mais perto daquilo que você deseja também, né? Que te aproxime daquilo que você deseja. Então, não deixe de buscar ajuda, né? Você não é fraca, você não é errada por não estar do jeito que você queria, né? Por não ter o corpo que você gostaria. Tá tudo bem você não se aceitar 100%, é algo que eu falo também quando eu falo sobre aceitação corporal, né? Tirar essa ideia romantizada de que você vai ter que se aceitar 100%, que não pode querer mudar nada no seu corpo. A questão é mais como isso aparece, né? Se é algo que aparece de forma muito intensa para você, se é algo que você quer mudar o seu corpo inteiro, né? Se você não consegue identificar nenhum pontinho que te deixa satisfeita. Então, você não precisa se aceitar 100%, mas você pode ter uma boa relação com o seu corpo. Você pode fazer as pazes com o seu corpo. E pode ser muito feliz. Ai, você fala tão assim, dá vontade de... tão mansinho. Tão suave, né? Suave. Todo mundo fala
falar isso. É. Né? Dominique, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo, né, falar desse assunto tão importante. Eu acho legal que a gente conseguiu trazer esse assunto no olhar de uma nutricionista, né, e hoje no olhar de uma... A gente já tinha tido uma nutricionista falando um pouco sobre isso, ela trouxe o olhar ali sobre a questão, né, da área dela mesmo, da comida. Então a gente fez uma parada aqui multidisciplinar, né, que a gente é assim, a gente é chique. E trouxe você hoje com o teu olhar dentro da psicologia, né, com a tua especialidade. Então, assim, foi muito importante, complementou mais ainda esse assunto. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo se identificaram, com certeza. É isso. Só tenho a te agradecer. Eu adoro quando vem psicóloga aqui, gente. Ai, que puxa-saco. Tem que levantar a nossa bandeira. tem que levantar nossa tem que dar o bandeira. cartão, tá certo. Eu adoro quando vem psicólogo. Acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Hoje a gente fala Saúde muito mental, sobre... né? Todo. Sobre outras questões também, ansiedade, isso é importante, mas essa questão da alimentação, às vezes a gente não vira essa chavinha. Nossa, o psicólogo também cuida disso, né? O psicólogo também pode me ajudar nessa questão, então eu vou buscar ajuda. Então, muito obrigada pela tua presença, foi maravilhoso a gente conseguir esclarecer alguns pontos aqui, né? Acho que a gente tinha que ficar aqui 3 horas, né? Mas a gente precisa encerrar, precisa devolver o estúdio. Mas muito obrigada pela tua presença. E, galera, vai estar aqui a descrição da Dominique também na descrição, o Instagram da Dominique. Então vai lá, segue ela. Se tiver, nossa, eu tô com alguma dúvida, eu percebi que eu faço algumas coisas do que ela me falou e eu não sei bem, vai lá, ela vai te ajudar também. Ela pode fazer uma avaliação, pode te ajudar nessa jornada. E é isso, gente. Beijo! Tchau, tchau!